Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Contem Bits. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá então, vamos bater um papo hoje sobre como a gente pode melhorar a nossa conexão Wi-Fi. Separei 5 dicas para a gente bater um papinho sobre isso. Vamos lá então, a dica número 1, posição do roteador na residência. Pessoal, olha só, a posição do roteador na casa, ou seja, em que cômodo ele deve ser instalado, é talvez a mais importante de todas as dicas. Então, eu preparei essa ilustraçãozinha aqui, na verdade peguei essa planta na internet, ela vai servir direitinho para a gente entender onde é que a gente deve instalar o nosso roteador. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, a minha sala de jantar e é um lugar que eu queria que o sinal de internet fosse muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu roteador e vou instalar aqui na sala de jantar. Ok, o meu sinal aqui vai ser excelente, só que ele não vai chegar aqui no quarto. Por que ele não vai chegar aqui no quarto? Porque existem muitos obstáculos, existem muitas paredes no meio do caminho. Essas paredes, tecnicamente, a gente chama de atenuadores de sinal. O sinal vai perdendo potência a cada parede que ele atravessa e aqui no fundo não vai chegar nada. Ah, mas eu faço questão que a internet funcione no quarto porque eu gosto de usar o celular na cama. Ok, então eu vou instalar o roteador aqui, ó, no quarto. Ótimo, o sinal aqui vai ser fantástico. Só que agora ele não chega na sala de jantar. Então, onde é que é o lugar ideal aqui para a gente colocar o nosso roteador? É por aqui, ó. E por que por aqui? É fácil de entender, porque essa região ela é mais ou menos o centro da sua casa. Tá vendo? Ela está aqui equidistante de todas as bordas do seu terreno. Então, você deve procurar sempre esta região central aqui para colocar o seu roteador. Tá certo? Ele vai ter menos paredes para atravessar para chegar em qualquer um dos cantos do seu terreno. Tranquilo, né? Próxima dica aqui que a gente vai conversar é sobre a altura do roteador. Vamos lá. Dica número 2. Agora que você já sabe em qual cômodo deve colocar o seu roteador, vamos para mais uma dica também com relação ao local de instalação. Olha aqui. Vamos imaginar então que este cômodo aqui seja o cômodo que você escolheu para colocar o seu roteador. Nós temos aqui ó, alguns eletrônicos já instalados nesta prateleira, temos aqui uma televisão. Muito bem, você vai colocar então o seu roteador aqui junto com os outros eletrônicos, correto? Errado! Você deve tentar colocar o seu roteador o mais alto possível. Então, se você tem uma prateleira como essa aqui, mas você tem uma outra aqui em cima, como está ilustrado nesta imagem, você vai colocar o seu roteador aqui em cima, tá bom? Quanto mais alto o seu sinal ficar, melhor, tá? Uma porque partindo de cima, teoricamente, ele vai ter menos obstáculos, e outra porque quanto mais distante de outros equipamentos eletrônicos ou elétricos, melhor, tá bom? Então, lembra, anota aí, sempre colocar o seu roteador no alto, beleza? Vamos para a próxima dica. Galera, esta terceira dica aqui, nós vamos falar sobre antenas e ela vai se subdividir em 3 itens. Por que 3 itens? Porque esses roteadores que a gente encontra com mais facilidade aí no mercado, normalmente tem uma, duas ou 3 antenas. Então, vamos lá, ó. Se você tem um roteador com apenas uma antena, você vai ter que posicioná-la de maneira perpendicular ao chão. Dessa maneira aqui, ó. Tá bom? Coloca a antena do roteador retinha apontando para o teto da sua casa. Essa provavelmente vai ser a melhor configuração que você vai encontrar. Tá legal? Bom, mas e se o seu roteador tiver duas antenas? Olha só, com duas antenas você vai deixar de uma maneira que elas formem 90 graus entre elas, ou seja, elas sejam perpendiculares entre si. Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Ó, temos uma antena aqui apontando para a esquerda, outra antena apontando para trás aqui, e elas formam entre elas um ângulo de 90 graus. Tá bom? Vamos lá. Para quem tem roteador com 3 antenas. Bom, agora você vai deixar de uma maneira que qualquer antena forme um ângulo de 90 graus com qualquer outra antena. Dessa maneira aqui, ó.
Tá? Percebam que esta primeira antena aqui, ela está apontando lá para frente, como se fosse para o horizonte. Esta antena do meio aqui está apontando para o teto da sua casa e esta daqui para a direita. Então, qualquer antena que você pegar como referência aqui formará 90 graus com outra antena. Tá legal? Elas estão perpendiculares entre si. Tranquilo, né? Essa aqui, provavelmente, teoricamente, é a melhor configuração de antena para quem tem roteador com 3 antenas. Tá legal? Vamos para a próxima dica, senhas. Poxa, mas o que isso tem a ver com a minha conexão Wi-Fi? Como é que isso interfere na sua conexão? Ah, interfere sim, olha só. Você deve configurar não só a sua rede, mas também o acesso às configurações, ou seja, o setup do seu roteador, com uma senha segura, de preferência com no mínimo 8 dígitos que misturem números, letras e caracteres especiais. Por que você deve fazer isso? Se você deixar sua rede ou o seu roteador desprotegidos, um vizinho mal intencionado pode fazer uso dela. E aí imagine uma situação assim, o seu vizinho está baixando um torrent lá, usando a sua rede, está consumindo 80% da sua banda, ficou só 20% para você. Você vai tentar fazer alguma coisa e vai ter a sensação de que a internet está muito lenta. Não, ela não está muito lenta. O que acontece é que o teu vizinho está roubando a maior parte da sua banda. Então, daí a importância de você colocar uma senha segura, não só na sua rede Wi-Fi, mas também no seu roteador. Tá? Eu já falei bastante disso, mas vamos lá. Ó. O que seriam senhas fracas? Senhas que você não deve colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, QWERTY, 1Q, 2W, 3E. Isso aqui que nitidamente é uma data de nascimento, não faça nada disso, tá legal? Você deve fazer senhas fortes, e olha aqui o que seriam exemplos de senhas fortes. Vejam esta senha. Ela tem caracteres minúsculos, maiúsculos, números e os caracteres especiais. Olha aqui, ó, exclamação e asterisco. Isso aqui é uma senha segura, tá? É uma senha difícil de ser quebrada. Aqui outro exemplo, tá? Letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Façam sempre senhas desta maneira aqui, tá? Ah, eu acho isso aqui muito complicado. Eu prefiro fazer uma senha numérica, mas enorme. Eu vou combinar a minha data de nascimento com a do meu filho, com a da minha esposa. Vai ficar um troço bizarro de 12, 18 dígitos. Não adianta, tá legal? É fácil de quebrar esse tipo de senha. Agora, quando você combina maiúscula, minúscula, números e caracteres especiais, fica muito difícil quebrar isso aqui, tá bom? Então, não ignore essa dica. Ela pode sim ter alguma interferência na sua conexão Wi-Fi, beleza? Vamos para a quinta dica então, atualize seu roteador. Ah, como assim? Como é que eu vou atualizar o meu roteador? Olha só, de repente você tem um modelo de roteador aí mais antigo. Quando eu digo antigo, qualquer coisa com 2 ou 3 anos no mundo da tecnologia a gente já chama de velho, né? Infelizmente a coisa é muito dinâmica e os aparelhos ficam defasados muito rapidamente. Então, de repente, se você está insatisfeito com a qualidade da sua conexão, se você já seguiu todas as outras dicas e não melhorou ainda, talvez seja a hora de adquirir um equipamento mais moderno. Talvez a limitação que está te barrando seja uma limitação física do equipamento, então você deve adquirir um equipamento mais novo. Tá bom? Galera, essas foram as 5 dicas que eu separei para você. Eu quero fechar dizendo o seguinte. Se você está absolutamente satisfeito com a sua conexão Wi-Fi, não mexa em nada, tá bom? Eu costumo dizer, não conserte o que não está quebrado, tá bom? Então, se está tudo funcionando muito bem, você adquiriu um conhecimento aqui, você sabe agora de algumas maneiras para otimizar a sua conexão, mas toca o barco, deixa as coisas do jeito que estão, tá certo? Se amanhã ou depois você estiver insatisfeito, então você mexe nas configurações, posição de roteador, posição de antena e tudo mais, para tentar melhorar. Mas, se você está feliz da vida, segue o jogo desse jeito, tá bom? Galera, agora é aquele momento em que eu preciso da sua ajuda. Eu vou pedir para você curtir o vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro dos próximos vídeos, próximas dicas.
Muito obrigado para quem assistiu, valeu e a gente se vê no próximo vídeo.